porque histórias de volta por cima são sempre histórias legais, né? Então vamos lá. Pipo, 8º prêmio para um francês, né? Apesar de um francês ter vencido 3 vezes o Platini. É a segunda vez só que um francês jogando num time francês ganha a bola de ouro. E uma festa absurda do lado de fora do teatro onde aconteceu a premiação. A França não é que está passando por um momento difícil. Perdeu a última final de Copa do Mundo, mas ganhou a penúltima. Tem sido momentos bons de recuperação aí da França, que foi, acho que, puxado pelo prodígio em Mbappé. E agora a gente tem de um jogador que começou na França, foi lá no Borussia, teve problema. Foi no Barcelona, teve problema. Aí chegou no Paris Saint-Germain, de novo esse prêmio para um francês. Conta um pouquinho dessa trajetória desse jogador, Pipo. Então, né, o Dembélé, quando chegou ao Barcelona, contratado aí por uma fortuna, né, o Dembélé, ele foi um dos jogadores que o Barcelona contratou depois da negociação do Neymar. Então, ganhou os tubos lá, né, 222 milhões de euros da transferência do Neymar para o PSG. Aí o Barcelona pegou esse dinheiro, contratou o Dembélé e o Philippe Coutinho. Torrou o dinheiro e os dois fracassaram no Barcelona. Então, naquele momento, o Dembélé, que era cercado por uma imensa expectativa, né? Um jogador para se tornar, quem sabe, um dos melhores do mundo e tal, saiu realmente com o prestígio muito abalado. Então ele chega ao PSG em baixa, o PSG galáctico foi desfeito, aí se torna um PSG de jogadores, digamos, normais. E nessa nova configuração, o Dembélé ressurge e se torna um pouco daquilo que se imaginava que ele fosse lá atrás. E o que você citou não é pouco, quer dizer, só o segundo jogador da história a atuar numa liga francesa a conquistar esse prêmio. Lembrando que a Bola de Ouro completou a sua edição de número 69. Lá no comecinho, em 58, um francês ganhou esse prêmio, Copa. Um jogador fantástico, né, que brilhou na Copa de 58 e depois foi estrela daquele Real, uma das estrelas daquele Real Madrid galáctico, de Puskás, de Stéfano e tal. Né? Mas surpreendeu porque naquele momento a outra sensação francesa era o Fontaine, tinha feito 13 gols em uma única Copa do Mundo. O Copa ganhou. Aí inaugurou, né, essa série francesa aí, que depois teve Platini por 3 vezes, como você citou, o Jean-Pierre Papin, foi o outro a ganhar jogando na França, ele era do Olympique de Marseille, mais tarde o Zidane, recentemente o Benzema e agora o Dembélé. Então, é interessante também como os franceses comemoram isso, como se fosse, né, a conquista de uma nova Copa do Mundo, né? O francês, ultimamente, pela Marília Ruiz... do Paris Saint-Germain também, né, Pipo? A gente sabe que a torcida organizada do Paris Saint-Germain é muito forte, teve muita participação aí na expulsão, por exemplo, de jogadores mais renomados, né? Uma relação difícil com alguns dos seus ídolos recentes, inclusive o Neymar. E eu acho que os títulos recentes também fizeram essa galera na frente do teatro aí tá mais inflamada. Também há um ano da Copa do Mundo tem uma coisa meio nacionalista, né? Um jogador francês ganhando de novo. Hoje em dia, enfim, no futebol francês comemora até minuto de silêncio, né? Porque isso, Pipo. Não, Pipo. Não. Minuto de silêncio, não, porque minuto de silêncio morreu alguém, Piperno. Não. Mas lá, agora é tudo festa, né? A França está ganhando tanta coisa, a seleção ganhando um monte, PSG campeão da Europa. Então agora, enfim, o Dembélé, bola de ouro, outro dia foi o Benzema. Agora eles comemoram qualquer coisa. E o próximo vai ser Mbappé, porque é o seguinte, ou então Yamal. E aí, para mim, vem o outro recorte, outra questão importante. Peraí. Antes da gente colocar o Yamal, que foi bicampeão ontem. Peraí. Vou colocar um negócio para vocês. A gente falou aí
da trajetória de volta por cima de um jogador que foi que saiu do Borussia como um jogador indisciplinado, com problemas de não ir treinar, tal. Quando ele chega ao Barcelona, o presidente então do Barcelona diz que ele era muito melhor do que o Neymar. É também quando o Neymar vai para o Paris Saint-Germain, ele chega no Barcelona. No Barcelona, no pior momento da história do Barcelona, que perde logo depois o Messi, que perde, que fica numa situação de ostracismo ali em relação ou muito diminuído em relação ao que o Real Madrid fez nos últimos anos, ele também tem problemas. Eu vou colocar aqui, Piper, a capa do Sport, que é um jornal da Catalunha, às vésperas da final da Libertadores de 2018, quando o Boca e River iam jogar lá. No momento em que já o Neymar já estava no Paris Saint-Germain. Olha lá. Na capa do Sport, há uma chamada para a final da Libertadores, que aconteceria semana depois em Madrid. E a capa é Dembélé, e Lio é bagunça, né, em espanhol, por conta da quantidade de problemas que ele estava tendo, disciplinares mesmo, no Barcelona, que era uma bagunça também, certo, Piperno? Certo, Marília Ruiz, é verdade. E veja, você está falando em algo que aconteceu 7 anos atrás. 7 anos atrás, exatamente. Naquele momento, o Dembélé já tinha sido um jogador de mais de 100 milhões de euros e realmente já entrava, né, naquele período de declínio precoce, porque era um menino ainda, né? E aí jovem, ninguém mais apostava nele tão alto, né? Pois é, e o Barcelona passou por anos aí de muita dificuldade, a ponto de, logo depois dele ter chegado, ter perdido o Messi, 2 anos depois. Aí, ele demorou para fazer o primeiro gol dele. Ele fez meses depois dessa foto aí, ele fez em março. E aí, um fã-clube, sei lá, um grupo de pessoas que tem uma página na internet, fãs do Neymar, postou o seguinte, quando ele fez o primeiro gol, no comecinho de 2019. Neymar, gols na temporada com a camisa do Paris Saint-Germain. Desculpa, isso aí já é um ano passado. Quando o Neymar sai do Paris Saint-Germain, chega o Dembélé, né? Ele vai para o Hilal em julho, agosto, e chega o Dembélé. E aí, Piperno, logo depois, ele tinha feito acho que um jogo na temporada, um jogo de pré-temporada. E aí vem o post a página chama More Neymar Júnior, uma coisa assim, e ele está escrito: gols com a camisa do Paris Saint-Germain nessa temporada. Neymar 2, Dembélé só 1. E aí, se vocês forem olhar aqui embaixo, ó, perto de onde está escrito likes, tem eu vou tirar essa parte de baixo para vocês verem quem curtiu o post e quem fez gracinha com o post. Quer ver, Piper? Peraí, olha lá. Aí, rapaz, eu tô vendo. Consegue ver aqui quem curtiu o post? Neymar. Vou tirar esse negócio aqui que eu não tô conseguindo, peraí. Neymar. Neymar, exatamente. Olha lá. Quem curtiu esse post em fevereiro do ano passado, quando o Dembélé só tinha feito um gol ainda pelo Paris Saint-Germain, foi o próprio Neymar fazendo a tal da carinha que ele faz ali, tirando o sarro do Dembélé. Aí, Piper, na temporada do ano passado para essa, não é que foi ruim pro Dembélé, né? Tá aí a bola de ouro que o Neymar nunca ganhou. Eu acho que não, né? O Neymar é taroador de cotovelo danado. E falando em português claro e direto é isso, porque o Dembélé... Não, quando, assim, o Neymar sai e o Dembélé chega, dava a impressão que, sabe, você tá trocando, nossa, um produto milionário por um de loja de R$1,99, né? Era um Dembélé em liquidação. Né? Um cara com carreira em declínio e tal, né? E de repente ele soube virar o jogo, sim. Isso é um feito notável, né? Do qual pouca gente esperava. E olha, depois da Champions ele se contunde e tal, vai ficar fora dos primeiros jogos do Mundial. Aí ele volta contra o Bayern de Munique para jogar lá 20 minutos, meia hora. Não vamos esquecer que ele entra com o jogo 0-0 e em pouco tempo ele destrói o Bayern de Munique. O PSG ganhou por 2-0. E chegou a ter, Marília, a galera vai se lembrar bem, 2 jogadores a menos em campo quando fez o segundo gol. E com o Dembélé destruindo, jogou demais. É um prêmio justíssimo. Agora, eu acho, insisto nisso, foi uma reviravolta nessas histórias de superação, né, que o povo tanto gosta, mas eu também acho que durante muitos anos vai ser o último bola de ouro
assim, craque normal, entre aspas, vai, né? Enfim, um jogador excelente, só que eu acho que o Yamal e o Mbappé nos próximos anos vão monopolizar essa disputa, porque eu acho que eles são melhores do que os outros. Ó, o Marco Túlio fala uma coisa que é verdade. O Dembélé fez tudo que o Neymar não conseguiu. Ganhou Copa, ganhou Bola de Sim. Ouro, ganhou a Champions pelo Paris Saint-Germain. É verdade. E, Piperno, tem outra coisa que o Marco Túlio não colocou aqui, que o Dembélé ganhou do Neymar ontem. Na elegância. No seu discurso, Ah, ele agradeceu a Barcelona, de onde ele saiu saído. Ele agradeceu por onde ele passou, agradeceu o Borussia, agradeceu o time de base, agradeceu a pessoas nominalmente. Se mostrou bastante humilde em dizer que estava emocionado de ter recebido o prêmio das mãos do Ronaldinho Gaúcho. Então, é uma elegância também invejável, não é mesmo, Papi Perno? ah, no quesito elegância, Avec dá uma. elegance. Avec elegance. Avec elegância e dá uma pontinha de dor de cotovelo, sim, não só por parte dele, e tudo que ele fez realmente tem que ser destacado em relação, né, digamos, à liturgia do prêmio, mas pô, o Yamal, né, que foi o segundo, então também cobriu o vencedor de elogios, foi muito bacana aí a manifestação do, enfim, do garoto do Barcelona, e o que mostra que é bom viver no meio de pessoas civilizadas, né?